Aqui Maringá, Talk Show. Imagina você, dona de casa, num sábado de manhã, acorda, faz seus afazeres de esposa, de mãe e vai para a rua e tem que encarar uma multidão de 30 mil pessoas debaixo de chuva para falar sobre o Brasil. Estes e outros assuntos nós vamos abordar hoje com a enfermeira Márcia Maria, participante das manifestações verde e amarelas aqui em Maringá. Não saia daí! Aqui Maringá Talk Show. Como diz o nome, é um bate-papo, uma conversa. E a gente procura trazer aqui pessoas que possam estar aí nos trazendo informações, fatos, pitorescos ou não, que possam contribuir e enriquecer para o conhecimento da sociedade. E eu estou aqui com Márcia Maria Costa Sodré de Freitas. É a lista telefônica inteira o nome dela, né? Que, como mãe de 4 filhos, enfermeira, ativista comunitária, podia falar de uma série de coisas. E a gente vai, na verdade, Márcia, tentar falar de tudo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Ela foi durante muito tempo, enfermeira que é, formada na primeira turma da UEM, vindo de Araçatuba, é isso, Márcia? Estado de São Paulo. Depois eu te conto um fato de Araçatuba que se passou comigo. E formou-se e, ato contínuo, entrou na Prefeitura de Maringá e pessoal ali da Vila Nova, do Jardim Internorte, do aeroporto, já a reconheceram. Foi durante a maior parte desses 29 anos, grande parte deles, chefe do posto de saúde de uma das regiões mais antigas da cidade. Maringá tem diversas tribos. Para quem assim não conhece a cidade, e a gente está indo aqui para o mundo todo através das redes digitais, tem certas regiões aqui em Maringá que são do Maringá antigo, do Maringá pioneiro. A Morangueira é uma delas, a Vila Nova talvez seja a primeira delas, o primeiro processo de urbanização que houve, lá tem Limonta, lá tem Bula, né? As famílias muito tradicionais aqui da cidade. Também eu cresci naquela região, não sei se algumas pessoas se lembrarão, mas Dona Odila, seu Chiquinho, espanhol do bar, são pessoas que fazem parte da construção da minha infância. E Márcia, você então, veio para Maringá, se apaixonou por Maringá e por um maringaense, não é verdade? Plenamente. Almino, né? Mino? Almino. Isso. E aqui fixou, e aqui foi acolhida e acolheu a cidade como sua. Você que veio de Araçatuba, que é uma região bastante tradicional, né? Gado, né? Produção de gado, famílias também muito tradicionais, uma cidade não em franco desenvolvimento, estabilizada, digamos assim, né, do seu processo econômico. O que chamou a atenção quando você chegou em Maringá? Lá pelos idos de 1985, 82. Eu cheguei aqui em 1982, tendo passado no vestibular de enfermagem, e chegar em Maringá foi assim, estonteante. Uma cidade verde, uma cidade totalmente diferente, planejada, as avenidas, né, as tamareiras da Erval eram ainda pequenas, mudas, né? Ela está falando isso porque Araçatuba é muito quente, né? Muito quente, pouca árvore. Pouca árvore. Então as tamareiras da Erval ainda eram assim bem pequenas, né? Estavam recém-plantadas. Os ipês da Avenida Brasil já floresciam maravilhosamente, e foi amor à primeira vista. Quando eu conheci o Parque do Ingá, aí eu decidi, é aqui que eu vou ficar. Muito bem. E continua encantando as pessoas até hoje, né, esses recursos. Já está consolidado na cultura da cidade, independente de prefeito, né, que esteja, o prefeito que esteja exercendo o cargo. Maringá já tem isso muito capturado dentro do seu orgulho de ser maringaense. Mas eu estava falando de Araçatuba e me lembrei de um fato. Nessa época, nós somos mais ou menos contemporâneos, né? Eu tive em Araçatuba prestando vestibular lá na Unesp,
Isso. De odontologia. Faculdade de odontologia. Eu estava bem convencido do que eu queria fazer, porque eu fiz odontologia na Unesp e engenharia civil na UEL. Aí eu tive a sorte de passar nos dois e eu acabei fazendo engenharia civil. Na verdade, fiz mais por opção mesmo, né? Porque... mais perto. Mais perto, questão de recursos mesmo, né? Naquele momento eu não via a condição de estar estudando lá. Mas eu lembrei aqui, eu tinha amigos que passaram engenharia civil e eram do interior de São Paulo. E eu tenho certeza que você se passou por isso também. O pessoal de São Paulo, naquela época, achava que a faculdade estadual aqui era de graça. E eles passavam aqui e descobriam que tinham que pagar. Aconteceu isso com você? Sim, não? eu pagava. Eu tenho até uns cheques guardados, porque teve um amigo nosso, muito saudoso. Na época, papai e mamãe tinham assim, uma certa dificuldade, né? Somos quatro filhos, e já o primeiro filho na faculdade, a segunda, que sou eu também, entrando na faculdade, e esse amigo resolveu nos ajudar, então ele já dava os cheques do ano. O ano todo. E até pouco tempo a gente tinha esses cheques guardados, porque num determinado ponto isso acabou, né? As universidades passaram a ser públicas mesmo, e então a gente tinha esses cheques guardados ainda, que ele já havia nos dado. Tinha gente de São Paulo que inclusive desistia de fazer a universidade estadual aqui no Paraná em virtude, né, de que não era muito, mas era um valor que naquela época pesava, né, diante das dificuldades que se tinha, né, Márcia? Uhum. Mas encontrou aqui uma outra realidade. Entre outras coisas, a Márcia, enfermeira que ela passou por um processo lá na Vila Nova, né, de estar conhecendo, mesmo não tendo vivido a construção da cidade, através dos seus pacientes pioneiros, né, conhecendo e incorporando esse sentimento de maringaense que ela tem. Sim, né? Com certeza. Conheço poucas pessoas tão maringaenses como você, viu? Eu sou. Eu digo que eu posso não ter nascido aqui, mas eu com certeza nasci para viver aqui. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas isso dá uma frase, hein? Isso viraliza, hein? Posso não ter nascido aqui. Mas eu nasci para viver aqui. Mas eu nasci para viver aqui. E é dentro desse contexto que eu quero abordar uma outra questão agora. Márcia participou, de uma forma ou de outra, de todas as manifestações que houveram recentemente pelas ruas do Brasil, vamos dizer, as manifestações verde-amarelas. Então, além de enfermeira, ela já foi chamada de eletricista, de fascista, de dentista... De vários istas. De vários istas. Naquela rotulagem, naquela estratégia de rotular para denegrir. Né? Tem um que não é ista, né? Que é inha. Ah, também. Né? Eu fui muito chamada de coxinha. Então, essa não é ista, é inha. Eu acho interessante essa questão do coxinha. Você sabe que eu também era chamado de coxinha? E eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu não sabia por quê. Eu tive que pesquisar por que era usado. Agora, o interessante é o seguinte, é um termo, uma colocação nova, acho que isso aí a gente pode depreender dessa lição, que não existia dentro do contexto da sociedade brasileira, chamar o outro de coxinha, né? O que significa isso, mas, pasmem você, foi construída sistematicamente essa narrativa e foi mantida, né, pelas esquerdas, tanto é que pegou. Então, quando a gente aborda algumas questões de que existe uma estratégia elaborada pelas esquerdas, né, de empoderamento, eu acho esse exemplo do tal do coxinha um exemplo assim muito eloquente, porque coxinha é uma comida popular. Sim. Né? Tanto é que, não sei se você sabe a história da coxinha, acho que Dom João, enfim, alguns dos reis do Brasil diz que adorava galinha, né? Acho que era Dom João VI. E aí já não havia galinhas suficientes, porque era uma época que ele chegou aqui, né, ninguém tinha tanta produção assim, e aí as pessoas que trabalhavam na cozinha real ficaram imaginando um jeito de aumentar. Aí que bolaram aquele, né, formato de coxinha e o Dom João VI disse que adorou. Essa é uma história que se conta e eu acredito que seja verdadeira. Então, é uma comida popular e mesmo assim ela foi usada, foi construída essa narrativa de ser usada. Se é que a gente pode separar, eu só vou usar também uma narrativa que a esquerda faz aqui, né, de que era usada pelos ricos, não pelos pobres. A coxinha, gente, não é comida de rodoviária.
É impressionante isso. Mas enfim, ela esteve envolvida em todas as manifestações que houveram no Brasil. Eu acho muito interessante, e é isso que eu gostaria aqui, Márcia, de tentar dissecar, é o outro lado dessas manifestações, né? Porque olhando um vídeo, olhando uma imagem, já se constroem aí teorias da conspiração, quem está por trás disso, não é? Quem fez aquilo, será que vem dinheiro da CIA, alguma coisa assim, é agente infiltrado? Tem uma série de teorias nesse sentido. Então, está aqui, junto com um grupo, né, uma das pessoas que participou de todas essas organizações, dona de casa, mãe de 4 filhos, numa certa manhã de 2015, acordou num sábado chuvoso aqui em Maringá, né? Fez lá sua rotina de mãe, de esposa, né? De dona de casa, porque era um sábado, não tinha que trabalhar, né, Márcia? Porque a mulher cumpre 2 jornadas, né, Márcia? Uma em casa, né? E uma no trabalho. E foi para uma manifestação e de repente se viu diante de 30 mil pessoas, Márcia. É isso? Como é que foi esse seu dia, não é? Porque certamente você não esperava, né, Márcia? Né, uma concentração tão grande de pessoas, essa indignação estava estancada, abriu-se uma oportunidade para que todas as tribos insatisfeitas pudessem se reunir e de repente você estava lá em cima de uma caminhonete de som, uma pampa de som. Uma pampinha. Como é que foi esse processo? Foi um processo bastante interessante, né? Eu costumo dizer sempre que quando você cria um manifesto, né, que você vai fazer uma manifestação, você tenta mobilizar as pessoas, você faz um chamado. A pessoa é que se mobiliza, ninguém mobiliza ninguém. Exatamente. Eu é que me mobilizo para fazer alguma coisa. Então as pessoas vão para participar de uma manifestação, elas se mobilizam e vão até lá. Então nós começamos com um grupo menor de pessoas totalmente insatisfeitas e fomos fazer alguns rolezinhos antes. Então, a gente já vinha se preparando trabalhando, né, mentalmente essa insatisfação. E nós fizemos alguns rolezinhos em 2013, 2014, combinando que em 2015 resolvemos partir para um espaço maior, um espaço mais abrangente. Rolezinho sempre de carro, então dentro do carro. Não, vamos encarar o corpo a corpo mesmo. Rolezinho é aquela brincadeirinha de ir no posto e abastecer com 50 centavos. Pega o carro e abastecia com 50 centavos, dava uma volta buzinando. O dono do posto adorava aqui. Mas, depois de cansar, nós começamos a querer chegar mais no corpo a corpo. Então, esse grupo sentou, se reuniu e começamos a discutir, então, vamos participar do movimento Chamada Nacional. Decidimos que sim, então vamos fazer as faixas. Fizemos as faixas manualmente, tinta ali, caneta, tudo pintado à mão, temos tudo isso registrado. Nós somos, esse grupo se mobilizou na época daquele incidente, que não é um incidente, né? Aquilo foi um absurdo acontecido, o ataque ao Charlie Hebdo, né, na França. Então, eu sou Sérgio Moro, eu sou Brasil, né? Nós somos dessa época do Jesuí, né? Fomos para a rua, decidimos que iríamos para a rua participar de um grande movimento que haveria, chamado pelo Vem Pra Rua, que começou a tomar um vulto nacional. Então, vamos. Combinamos, fizemos as faixas. Cedo, uma parte do grupo, majoritariamente de homens, foram para a esquina da catedral, vamos marcar o nosso território ali, né? Pegamos o nosso espacinho, montamos a nossa barraquinha, as mulheres, depois de cuidar dos afazeres domésticos, de cuidar dos filhos e tal, aparecemos e ajudamos ali a colocar as faixas e tal, e uma coisa muito pequenina realmente, era uma coisa muito, muito simbólica. Nós achávamos isso. Mas fomos surpreendidos, porque até então a gente tinha sido até ameaçado por grupos de seguidores de redes sociais que diziam, mas nós é que estamos mobilizando tantas pessoas, nós temos 5 mil seguidores, nós temos 10 mil seguidores no Facebook.
Fomos ameaçados, então vamos levar um carrinho de som pequenininho, né? Vamos ficar ali marcando o nosso espaço, só ali na esquina mesmo, não vamos nem para frente da catedral. Por fim das contas, chegamos lá, um amigo, pastor, que ia falar ao microfone, era um carro de som pequeno, o sonzinho só pegava ali uma pequena parte da esquina. Resultado, começou a chover, o povo foi chegando, ninguém tinha se organizado para nada, ninguém levou caminhão, ninguém levou som, ninguém levou no megafone, era só a gente. As pessoas foram se chegando e se encostando naquela pampinha. O horário do pastor acabou. Ele tinha um compromisso? Ele tinha um compromisso. E aí, quem vai subir? Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho coragem. Vamos lá, subir. Então vamos andar. Como assim vamos andar? Não, tem que ter, a gente tem que andar na rua. É um manifesto, né? Uma manifestação. A gente tem que andar, vamos andar. Não, mas a gente não combinou nada disso com a polícia. Chama a polícia, conversa com a polícia. Então vamos andar. Tudo ao vivo. Sim, na hora. Loucura mesmo. E nesse meio tempo, nós fomos fazendo o quê? Nós fomos fazendo escola. Nós fomos aprendendo. Essa pampinha foi paga com o nosso suor. Nós é que levamos. Era vintão, trintão, cinquentão, alguns podiam dar 100, né? Grande doação. Pagamos a pampinha, mas nós fomos então aprendendo mas aí o cara do carro já queria mais, porque tinha que andar. Então, desse movimento breve e que nos ensinou ali na hora, nós fizemos escola e fomos aprendendo e foi maravilhoso, sabe? Eu dizia o tempo todo, aliás, né, lá daquela altura toda da pampinha, que as pessoas não tinham ideia de como era emocionante você olhar e ver aquele tanto de gente seguindo aquele carro, querendo a mesma coisa que você, que está ali em cima, e que até ontem ficava vendo pela televisão. Eu acho importante esse seu depoimento, Márcia, tem alguns aspectos aí que eu avalio importante. Primeiro, nós somos contemporâneos e aí a gente na faculdade estava vivendo o final do regime militar. Então a gente não teve essa lida, nossa geração não teve essa lida dessa manifestação. Então, os mais jovens que estão vendo pode não dar essa relevância, mas é muito importante. Uma geração de brasileiros não teve essa oportunidade e está agora se empoderando, né, das suas querências, das suas opiniões e colocando-as, né, de uma maneira bem firme nas ruas do Brasil. E outra coisa muito relevante no meu julgamento, houve uma preocupação aqui em Maringá, foi o que eu observei, de não partidarizar, não pessoalizar as manifestações. Não tinha nome, não tinha partido. Isso fez com que todas as tribos se aproximassem. Todas as tribos, não é? Tribo A, eu nem vou citar a tribo A, B ou C aqui, né, especificamente, né? Mas todas as tribos se sentiam ali contempladas, porque num processo democrático existem diversas opiniões, não existe uma só. Então quando você tenta impor a sua opinião, afasta as outras. E hoje, nesse momento, nós temos uma coisa que é muito mais importante, que é o Brasil, né, e os destinos que a gente quer para o nosso país. Nós fizemos em Maringá, Márcia, a cidade fez em Maringá a maior manifestação proporcional do Brasil em 2016. Maravilhosa. 20% da cidade. 20%. Se isso fosse em São Paulo, nós teríamos ali em São Paulo 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas. Não cabia na Paulista. Então Maringá simplesmente construiu isso. Então isso eu acho uma lição importante para todos nós, né? Em outras cidades também, porque na medida em que você vai pessoalizando, você vai caindo na mesmice de outros momentos de construção histórica, né, que acabam não satisfazendo os sentimentos e propósitos republicanos. Podemos citar especificamente o PT, agora com Lula, né, que Lula era a grande liderança, e agora com ele fora de cena, isso
é abordado por diversos analistas políticos, o PT não tem nomes. Então o PT não era um partido, o PT era uma pessoa. Né? Então esses movimentos, essas manifestações não podem pertencer às pessoas, não podem pertencer a partido nenhum. Tem que pertencer à causa republicana, à causa de todos. E essa preocupação a gente observou sempre nas manifestações de Maringá. E eu reputo isso, Márcia, a esse grande momento em 2016, né, de 20% da cidade, né, se manifestando. Não tem nada contra, Márcia, se partido A, B ou C quiser uma manifestação. Mas coloque lá no seu cartaz, no seu chamamento, partido A chama seus coligionários para apoiar os seus propósitos. Né? Candidatos também, o candidato B, quero fazer uma reunião para discutir os rumos do Brasil. Ótimo, eu até seria capaz de ir em uma ou outra reunião de partido ou de candidato. Mas né, quando você pessoaliza um movimento desse, você o enfraquece. É uma faca de dois gumes que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Para que a gente mantenha o interesse maior, que é o Brasil, né? O entrevistado aqui é você, não sou eu, estou falando muito aqui. Nós sempre tivemos, a nossa máxima preocupação sempre foi essa. A nossa pauta sempre foi única e exclusivamente o nosso país. O nosso país verde e amarelo, que tem um hino nacional, né, que nós não queremos que mude. Nós sempre tivemos essa fala e nós entendemos, esse grupo que sempre esteve comigo, do qual eu sempre fiz parte, sempre teve esse entendimento, que não é um momento político, agora é um momento do brasileiro cidadão mostrar aquilo que ele quer. Né? Não é o momento do meu ser político ir para a rua, é o momento do meu ser cidadão ir para a rua. Mas os políticos vão para a rua também. Vão. E se você observar na época, Suplicy foi para a rua, Aécio foi para a rua e foram escorraçados. Depois disso, a gente percebeu que muito poucos apareceram novamente e tentaram interferir. Esse momento não é um momento de fazer, ele é um momento político, mas ele não é um momento de fazer política. Ele é um momento de ser cidadão. Eu me lembro muito bem que o grande questionamento, uma das primeiras manifestações, era, inclusive capa de jornal, era esse questionamento: o que esse povo quer? O que o Brasil quer? Agora eu vou colocar um conceito pessoal de uma conclusão pessoal. Numa guerra, se a gente estiver dentro de um processo de uma guerra, isso qualquer manual, né, vai ensinar isso. Se você destruir o general, o chefe, o líder, você ganha a guerra. Né? Então, a sociedade brasileira, eu acho, acabou se apercebendo que as nossas referências, os nossos generais, religião, conceitos sociais, estavam sendo colocados em xeque. Né? O conceito de família, sem ter um outro modelo que pudesse servir de referência, vamos comparar, né? E o que nós temos hoje de modelo de família é um processo de construção desde o início da humanidade. Ele não foi inventado, né? Ele foi assentado dentro das relações humanas. Né? E isso está sendo questionado. Teoricamente, não, eu acho que não é assim. Não é politicamente correto você considerar de outra forma. Então eu acho isso bastante, essa narrativa bastante presente, que é impossível não pensar que seja uma estratégia. Aí a gente vem o questionamento da Igreja Católica, né, que ela é onipresente aqui no Brasil, praticamente, né, a grande maioria de nós temos influências ou somos católicos, né, fortes influências, também sendo muito fortemente questionada, como deve ser. Eu acho que a Igreja Católica, assim como qualquer outra instituição, teve suas mazelas, teve seus erros, né? O capitalismo teve, o comunismo teve, enfim, né? Só que a Igreja Católica, de repente, passou a ser demonizada. E pior, parte dela sendo usada sorrateiramente para defender a destruição de seus próprios valores. Veja que absurdo. Uhum. Não é? A Igreja Católica, a não ser que mude seu dogma, é contra o aborto.
Né? Agora, eu não consigo entender, né, um membro da Igreja Católica defendendo o aborto ou pessoas que defendem o aborto. Para mim, né, é uma incoerência. Então, de repente, voltando lá à questão, o Brasil, então, foi questionado: o que vocês querem? Né? Na verdade, havia uma série de coisas que estavam incomodando já há muito tempo, e quando se abriu uma janela de manifestação, o povo foi para a rua. Agora, eu lastimo muito, Márcio, enquanto cidadão, né, enquanto um atento observador de fatos históricos, nós tivemos no Brasil as maiores manifestações espontâneas da história da humanidade. Se você vê nessas manifestações os cartazes, as verdes e amarelas, você vai observar isso que a Márcia falou. Os cartazes são todos individuais, feitos à mão, não é na gráfica, não. Não é nenhum sindicato, partido político. Não tem ninguém por trás do movimento. É espontâneo aquilo. Isso não existe no mundo. Né? As maiores do mundo, nenhum país, mesmo nas manifestações que eclodiram em outros países, e olhem bem, isso está acontecendo no Brasil, essa rejeição está acontecendo no mundo. Então, se está acontecendo uma rejeição, está acontecendo uma ação no mundo. Lógico. Né? E, Willy, é importante também aproveitar esse momento, em cima disso aí que você está falando. Essa é uma pergunta que muitas pessoas também nos fazem, né? Quem é que está por trás? Quem é que banca vocês? Ah, tem algum político aí por trás de vocês. Não é possível, né? Tem alguém que ajuda? Não tem. Não tem. Nós não temos políticos envolvidos. Nós temos pessoas. Nós temos, sim, temos empresários, temos associações que nos auxiliam na divulgação, profissionais liberais, empresários, pessoas individualmente. Eu já tive situação de amiga minha vir dizer para mim: olha, o que eu posso dar para ajudar? R$5. E a pessoa vem triste. Aqueles R$5, gente, vale 5 milhões. Ela está dando aquilo, é o que ela pode. Às vezes ela está tirando. Essa pessoa que me ofereceu R$5, eu posso dizer para você que ela estava tirando do dia a dia dela. Entendeu? Então a carga de patriotismo, a carga de emoção cidadã que vem com aqueles R$5, ela é maravilhosa. Ela faz tudo aquilo que a gente faz quando organiza um movimento, né, organiza uma manifestação, vale a pena. É maravilhoso. R$5. Então não é do povo pobre, milionário, branco, das elites do país. Não. Não é? Não. Normalmente quem está por trás de tudo isso não é a elite. Não é. Vocês podem ter certeza disso. Quem está por trás disso realmente é aquele que está sofrendo. É a esmagadora classe média, baixa. A classe média que eles dizem, né? Classe média no Brasil, eles classificaram como? É quem ganha mais de R$3.000? Não sei dos limites, mas eu acho que eu não entrei nela, não. Eu tô fora dela, né? Mas é uma classe que está esmagadoramente sofrendo com tudo que está acontecendo no país. E o sofrimento, eu percebo hoje que a maior parte do sofrimento que a gente percebe das pessoas que se aproximam da gente e que vêm sugerir pauta para o movimento, bom, a gente escutou muito, né? Aquela fala característica, né? Quando que vocês vão falar do Aécio? Vocês vão falar só do Lula? Quando que vocês vão falar do Temer? Quando que vocês vão falar... Calma, gente. A gente luta uma guerra de cada vez. Para ganhar uma guerra, você tem que ganhar uma batalha de cada vez. Eu saio para lutar hoje, é uma batalha. Amanhã eu saio para lutar outra, é uma batalha. Ao longo de muitas batalhas, a gente vai ganhar a guerra. Desinformação é uma ferramenta que a esquerda usa muito nesses momentos, né? Naquela questão, né? Ah, então só o Lula, por que não o Aécio? Gente, Aécio Neves é senador, Gleisi Hoffmann é senadora, Temer é presidente da República, tem foro privilegiado. É só na mão do Supremo. É só na mão do Supremo, que até agora não julgou nenhum corrupto.
Não, nem começou. Nem começou. Nem começou. Nem da direita e nem da esquerda. Só pegou Lula porque o Lula é ex-presidente. Então, eventualmente, se um desses citados na Lava Jato não se eleger, isso depende de você, eu sei que tem uma regra, e eu sempre bato isso, de eleição muito perversa para você sobrepujar a sua vontade, mas é preciso enfrentar. Então, se um desses não se eleger, aí ele cai na mão da Justiça Comum, se estiver na Lava Jato, na mão do juiz Sérgio Moro, e aí talvez seja mais rápido. E outra coisa de desinformação, que estão endemonizando o juiz Sérgio Moro, que o Sérgio Moro me odeia, o Lula falou, sim, que me persegue. No último vídeo, né, de manifestação dele. Gente, é lógico que eu não tenho a repercussão do nobre ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo quando ele mente, e mesmo quando eu falo a verdade. O Sérgio Moro, ele sentenciou, a sentença dele foi analisada 2 outras vezes em colegiados de juízes e foi confirmada. Então, não é só o Moro, por favor. Não, e quem determinou, inclusive, que fosse expedida a ordem de prisão foi o TRF4. Foi o colegiado, né? Foi um grupo de juízes. Vamos Exato. Traduzir, né? Para quem não é uma pessoa. Então, não caiam nessa falácia, né, Márcia? Não caiam nessa falácia. Márcia, o programa tem apenas meia hora. E não parece que a gente conversou apenas meia hora aqui, porque o assunto realmente ele é muito motivador. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem vai nos ouvir e vai nos ver, principalmente um aspecto que aí é um pedido meu. Nessas manifestações existe muito a presença, né, apesar da gente estar ouvindo agora de partido novo, de renovação, e eu lembro que Lindbergh Farias era renovação também num certo momento, Gleisi Hoffmann também, né, e outros, né, da direita também. Nessas manifestações, a grande maioria é de gente de 30 anos para cima. Então, estou fazendo aqui um chamamento para os jovens se apoderarem também. É importantíssimo. Muito importante, né, Márcia? Então está aqui à sua disposição para essa sua mensagem final. O nosso pedido é sempre esse, né? E chega a parecer assim, como eu vou dizer, banal, dizer que a gente reza para isso, mas a verdade é que eu rezo. Pedindo que os jovens participem, que se apropriem desse momento, que é um momento, não é deles talvez, mas muito para eles. Eu tenho uma filha de 11 anos, né, a mais nova, que eu faço questão de levar lá comigo aos movimentos. Como o Willy já disse, nós somos de uma geração de um fim de ditadura, onde manifestar-se era uma coisa, dizem, né, proibida, mas mesmo naquele tempo eu acho que manifestação era uma coisa, o que você não podia era fazer arruaça, né? Então, hoje nós temos o direito de ir e vir, de falar, de nos manifestarmos. Então eu convido a população, eu chamo a população de Maringá e da região, os nossos jovens, e peço aos pais que levem os seus filhos juntos sempre que puderem às manifestações, porque nós temos que começar a ensinar o instinto de cidadania aos nossos filhos. Quando eu era mais jovem, nós tínhamos uma matéria que se chamava, como é que é? OSPB. OSPB. Organização Social e Política Brasileira. Exato. E tínhamos também uma aula e falávamos sobre civismo e tal. Era muito chato. Hoje eu entendo a finalidade de ter estudado isso. Hoje eu entendo a importância, e isso me mobilizou dentro do grupo de pais, irmos até a escola dos nossos filhos e pedir à escola que cante o hino nacional antes da entrada dos nossos filhos para a aula, de hastear a bandeira do Brasil, de mostrar para eles qual é a nossa bandeira, e até de ter me sensibilizado juntamente com esse grupo que trabalha comigo,
a querer desenvolver um trabalho de apresentar aos nossos jovens o sentido daquilo que está escrito na nossa bandeira, que se chama bandeira brasileira, em que está escrito ordem e progresso. Por que está escrito isso naquela bandeira? Por que a nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco? Os nossos jovens sabem disso. Os nossos jovens conhecem o nosso hino, a bandeira. Eles sabem o que é um pendão. Eles sabem o respeito que devemos ter pelo pendão. Eles não sabem. A escola está levando os nossos jovens para muito longe disso. E nós temos que trazê-los para mais perto das necessidades do nosso país. Porque eu acho que eu entendo, não é nem eu acho, né? Eu entendo isso. As nossas manifestações, mais do que nunca, são pelo nosso país. Por quê? Porque é o país que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu não vou estar aqui, muito provavelmente não. Mas eu quero ter deixado o melhor para eles. Eu quero que eles sintam orgulho daquilo que eu deixei para eles. Porque eu tenho orgulho do que os meus pais deixaram para mim. Então levem os seus filhos, participem, venham. Não fiquem em casa sentado. O gigante tem que levantar. E político só tem medo de uma coisa: do povo na rua. E se a gente não for para a rua, a coisa não vai acontecer. Nas ruas e nas redes sociais. Com certeza. Aqui Maringá Talk Show, se empoderando de suas convicções verde-amarelas com Márcia Maria. Até o próximo programa.